Então, gente boa, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico do profeta Isaías, e de acordo com o livro Introdução ao Velho Testamento, de Clyde Francisco, nós, na página 141, encontramos que a próspera situação econômica que marcou o começo deste período foi acompanhada de toda uma série de vícios sociais que tarde ou cedo haveriam de produzir os seus efeitos. O abismo que se abriu entre ricos e pobres era cada vez mais amplo, levando à rebelião, à bebedeira e a outros pecados sociais. A desonestidade era comum na vida pública. Lá para os fins do período, a luta de classes tornou-se tal modo azeda que chegou às portas da guerra civil. A fome dominava nas ruas de Jerusalém de tal modo que as crianças suspiravam por um pouco de pão e não havia. Parecia que a desonestidade e a imoralidade não tendiam a diminuir, e os ímpios demonstravam desesperada atitude de quem sabe que está indo ao desespero e à perdição, mas assim mesmo disposto a prosseguir até sorver a última gota do cálice de amargura. Nesta hora escura, só uma réstia de luz restava, através das palavras do vidente sagrado, que via o Deus Supremo, acima de todas as coisas, apelando à sua iníqua geração, tentando levar-lhe os olhos para cima. Conseguiu afinal persuadir o rei, em desespero, a tentar uma última e final alternativa: esperar o Deus fiel e bondoso. A página de cena. E aí, por igual, a situação religiosa era desesperada. Dominava um sincretismo fatal de baalismo, de mistura com o culto de Yahvé, que nada mais era senão puro paganismo. As superstições e os cultos orientais se tinham misturado com as simples doutrinas de Deus, ao ponto de Acais, em sua estupidez, construir um altar pagão no lugar do altar do Senhor. O culto a Yahvé era frio, monótono e cerimonioso, até mesmo durante o reino do piedoso Ezequias. Por isso o povo tão facilmente se desviou, seguindo os pecados de Manassés. Os profetas eram blandiciosos, falando sofisticadamente e procurando dizer apenas o que agradava o povo. Então a gente observa que o contexto de Isaías é um contexto de problemas de ordem social, de ordem moral. A gente vai percebendo que o ambiente religioso também não é lá essas coisas, e Isaías era de certa forma o quê? Aquela demonstração de que, olha, existe um Deus. Então é importante a gente ter em mente de que talvez a gente não tenha condições de mudar o contexto, mas que pelo menos nós sejamos aquela voz do que clama no deserto. Amém. Que pelo menos sejamos isso. Eu costumo dizer que nós não precisamos converter as pessoas, nós não precisamos fazer com que as pessoas se tornem certinhas. Nosso papel não é esse. Nosso papel é apontar o caminho. Qual é o nosso papel? Apontar o caminho. Caminhar é por conta da pessoa. Eu gostei. Mas porque no ministério de vocês, possivelmente vai acontecer de alguém falar que alguém está no erro por sua causa, e não é verdade, porque existem pessoas que não têm pastor e não fazem algumas coisas que alguns crentes fazem. Então a gente sabe muito bem que as pessoas, elas tomam decisões porque elas são tentadas por sua própria cobiça, e o seu papel é o que? Apontar. Vai por aqui, não vai por ali. E mesmo assim é apontar à luz das Escrituras, não da sua opinião, porque quando é da sua opinião, você não está dizendo o que Deus está dizendo. Quando é da sua opinião, é você que está dizendo. Aí assuma, por exemplo, irmã, larga o seu marido. Eu estou dizendo, aí assuma, entendeu? Pastor, que negócio é esse? A mulher chegou lá em casa fazendo a mala e tudo tal. Fui eu que falei, aí beleza. Agora, digamos, se a Bíblia não é direta sobre um assunto, você precisa assumir por sua conta e risco que foi uma opinião sua.
e não uma interpretação da Bíblia. Não estou nem pensando de você interpretar errado, eu estou dizendo de você interpretar. Deu para entender? O que você ia dizer? Hoje a gente aconselhar duas pessoas, porque o irmão de uma se desviou, está viciado em cigarro, está com outra mulher, claro, uma mulher decente, mas a primeira mulher dele, que ele era da igreja, desculpa a expressão, traiu ele com outro irmão da igreja. Então ele se afastou de Deus. Eu falei, por que, rapaz? Mas ele não pode se afastar de Deus. Na minha igreja teve um caso que o irmão da nossa igreja chegou em casa e pegou o irmão dele junto com a mulher dele. Irmão de sangue. Aí ele, pô, irmão, que isso acontece na igreja? Eu falei, irmão, tu está pensando que na igreja só tem samba? Não, está tudo misturado, rapaz. Aí eu comecei a explicar, eu comecei a falar pelo Jesus. E o outro, uma mulher tentou ele para ficar com ela. Não, vou ficar com a minha mulher, pô. Você já tem 4 filhos, ele falou para mim. Cada filho de um cara, de um homem. Você ainda quer que eu fique com você? Eu falei, rapaz, você foi sábio em agir dessa maneira. Mas foi grosseiro com a mulher, né? Foi grosseiro. Meu amigo. Falou que o nome das crianças era Cadinho. Pô, né? Não, mas eu fui obrigado a dar um conselho pessoal, porque eu tenho também na minha família que eu não consigo isso também. Não, ele fez bem de recusar a mulher. Eu estou dizendo que ele foi grosseiro com ela. Pela raiz, porque ela foi uma mulher que assim não deu sorte com o homem. E aí ele jogou isso na cara dela. E se for um casado lá, bombando a situação, meu irmão, o negócio é bom, mas é complicado, hein? Então, por exemplo, o pregador de hoje, ele é o profeta do livro aberto. No contexto, né, de Isaías, era diferente. Era uma coisa mais no aspecto intuitivo, de revelação, era uma outra situação. Mas, se você observar bem, a construção é parecida. O que acontece? As pessoas estão rejeitando a Deus, e a parte que é mais repugnante, rejeitando a Deus, dizendo que adora a Deus, que era o que estava acontecendo aqui. Eu não suporto a lua nova de vocês, eu não suporto, vocês vêm com essas ofertas de vocês aí, eu fico injuriado. Então Deus, por exemplo, Deus está muito, mas muito chateado com aquele ritual religioso daquela gente que está vivendo de um jeito que o ofende, entende? Aí, por exemplo, Carla, é isso mesmo, Carla, ex-aluna daqui, está perguntando se é aula do seminário. E então é isso mesmo, Carla, está tendo aula hoje. E aí, em relação a essa questão, a gente observa que Isaías, ele está, como é que eu posso dizer, numa situação difícil como profeta, porque eu bato sempre na tecla, né, de que o político é representante do povo, mas o profeta é representante de Deus. E como você vai ser representante de Deus num mundo tão tenebroso? Aí alguém vai dizer assim, mas hoje é assim por causa da tecnologia. Não, hoje é assim por causa do ser humano. O ser humano, diz a Bíblia que o coração humano é perverso, é enganoso. Inclusive o coração do homem de Deus também. A diferença é que o homem de Deus tem essa consciência. Lembra? Ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que tenho lábios impuros. Está dando para entender? Ou seja, ele tinha consciência de que ele não tinha condições de ser um homem de Deus. Ele admitia isso. Então você percebe que assim, as pessoas que realmente estão abertas à ação de Deus são pessoas que percebem a sua maldade, são pessoas que percebem o seu lado sombrio, são pessoas que percebem que precisam da luz de Deus, principalmente naquelas áreas que ninguém está vendo. Agora, o religioso chechelento é outra situação. Por quê? Porque, exatamente, ou seja, ele acha que ele é bom demais, ele se entende como a régua de todo mundo, e assim, é interessante que ele está medindo todo mundo, mas não está se medindo, entende? Então uma pessoa dessa é muito mais difícil de você ajudar, porque lembra aquilo que eu falei? O seu papel é apontar caminho, não caminhar pela pessoa. Existem pessoas que elas não vão mudar. Aí alguns dizem assim, só Jesus. Nem Jesus. Por quê? Porque tem coisa, lembra? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nem todos querem, mas não adianta. Então você percebe que assim, é algo
que a gente precisa observar. E eu bato mais uma vez na tecla de Provérbios 21, versículo 2. Ao homem, seu caminho reto lhe parece. Desculpa, gente, só um instantinho, a Carla quer ver vocês, tá? Aqui. É uma ex-aluna. Dá tchau pra Carla, dá tchau pra Carla. Oi, Carla. Isso. Dá tchau pra Carla. Agora o Senhor te abençoe e te guarde. Pronto. É feriado, tá, Carla? Outro dia eu te mostro a casa cheia. Aí, nesse caso, e aí, diante disso aqui. Mas o pastor, dentro do que o senhor falou, nós apontamos o caminho, mas não precisa ficar igual, usar a linguagem babá. Pô, vamos lá na igreja de novo, vamos. Bem, Uma vez apontado o caminho, eu vou. olha, tem duas situações aí. Acaba o nosso papel. Tem duas situações aí. O que acontece é o seguinte: você pode convidar a pessoa para ir para o culto hoje, convidar no mês que vem. Você pode fazer isso. Se você convidar uma vez por mês, está tranquilo. Só que não é disso que eu estou falando, né? O que eu estou falando é de ajudar a pessoa na caminhada. Porque, por exemplo, quem disse que ela ir para o culto vai resolver? Por exemplo, tem gente que está há 20 anos indo para o culto. É mentiroso, caloteiro, está entendendo? É adúltero, fornicário, rebelde, invejoso. Então, ou seja, a frequência, o ambiente religioso não impede a gente de pecar. Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram ministros e zoavam o plantão. Seu pai Eli, como eram seus filhos, fazia vista grossa para a parada. Aí o que acontece? Deus vai, já que não dá para falar com um crente velho, fala com uma criança. E aí ele conta para Samuel o que é para Samuel entregar para Eli. Ou seja, Jeová será o fininho na terra, não tem pra onde correr. Então, o que a gente tá vendo aqui é que assim, é importante a gente, estamos falando de profetas, do movimento profético, e profético de profeta da Bíblia. E aí nesse caso, a respeito disso, você vai orientar a pessoa, porque às vezes a pessoa está querendo que você ore, está querendo que você ore pelo casamento dela, mas ela não está querendo ela melhorar, ela está querendo que o casamento melhore. Se de repente vai ter um colega de trabalho que vai pedir oração, né, para dar tudo certo no trabalho, mas ele quer que o trabalho melhore, ele não quer melhorar como trabalhador. Então, assim, existem pessoas que elas querem que a igreja seja maravilhosa, mas elas não querem melhorar como crente, elas continuam do jeito delas. Ou seja, eu estou aqui, estou trabalhando, se você trabalhar comigo desse jeito, senão eu sou o dono da bola, eu pego a bola e vou embora. Então, assim, tem gente que não quer melhorar. Aí eu lembro mais uma vez do Renato Russo: ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Aí fica no âmbito de quê? Da aspiração. O Brasil vai melhorar. Eu não melhoro, eu sou brasileiro. Imagina, bota 100 pessoas igual a mim, 1000 pessoas igual a mim, 1 milhão de pessoas igual a mim. Você vai aumentando o número de... Olha quanta coisa ruim acontece. Entende? Então é aquele caso, o lixo que eu jogo no valão, eu penso que é só o meu lixo. Mas tem o lixo dele, tem o seu, tem o dele, tem o dele, tem o dele. E aí quando vai ver, chega uma hora que dá o gargalo. Assim era a sociedade de Isaías, e Isaías, como profeta de Deus, tinha que pregar, não tinha para onde correr. E aí a gente agora vai falar sobre o livro de Isaías. Falamos, né, sobre o contexto histórico,